Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero conversar com você de coração aberto, com carinho mesmo, como alguém que deseja o seu bem, que deseja que você esteja preparado, firme, em pé, aconteça o que acontecer. Nós vamos falar sobre um tema que tem gerado medo, dúvidas e muitas interpretações. O governo mundial, o sistema da besta e aquele momento em que, segundo a Bíblia, ninguém poderá comprar nem vender. Mas calma, não é um estudo para te assustar, é um estudo para te despertar e te fortalecer. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Perceba algo muito importante aqui. A Bíblia está falando de um sistema que alcança todos. Não é algo local, não é algo pequeno, é algo global. E além disso, é um sistema que controla algo essencial da vida: comprar e vender, ou seja, sobreviver. Agora eu quero que você pense comigo, com calma. Hoje, se uma pessoa tiver sua conta bancária bloqueada, ela consegue viver normalmente? Se o cartão parar de funcionar, se o acesso ao dinheiro for cortado, o que acontece? Ela não compra comida, não paga contas, não consegue viver com facilidade. E olha que eu estou falando de hoje, sem nenhum chip implantado no corpo. Hoje já existe bloqueio de contas, congelamento de bens, controle de transações, rastreamento de tudo o que é comprado e vendido. Então perceba, o mecanismo de controle já existe. O que ainda não existe de forma total é a centralização completa disso. Agora, meus irmãos, vamos com cuidado. Muita gente hoje afirma com toda certeza: a marca da besta é um chip. Mas vamos voltar para a Bíblia. O texto diz: mão direita, testa, mas não diz chip. E aqui entra algo muito profundo que às vezes passa despercebido. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, Deus diz: E as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Deus estava mandando colocar a lei literalmente na testa e na mão? Não. Era um símbolo. Testa representa a mente, aquilo que você acredita. Mão representa a ação, aquilo que você pratica. Ou seja, assim como Deus marca o seu povo espiritualmente, o sistema da besta também marca, mas não começa na pele, começa na mente e nas atitudes. Agora vem uma parte importante. Isso significa que não pode existir algo físico? Não. Pode sim. Hoje já existem tecnologias como identificação digital, biometria, pagamentos por aproximação, até implantes sendo testados. Então sim, um chip poderia ser usado dentro de um sistema, mas aqui está o ponto central. A marca da besta não é só algo tecnológico, porque a Bíblia diz também em Apocalipse 13, versículo 8, que envolve adoração. Ou seja, não é só usar algo, é se submeter, é aceitar um sistema contrário a Deus. Agora deixa eu te dar um exemplo simples, para você entender melhor. Imagine que existe um sistema onde você só pode comprar se aceitar certas regras, e essas regras vão contra a sua fé. Se você aceita, você continua vivendo normalmente. Se você não aceita, você é excluído. Percebe? A questão não é só o meio usado. A questão é a decisão do coração. Meus irmãos, a Bíblia também mostra que esse sistema terá alcance mundial. Em Apocalipse 13, versículo 7 diz: E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Isso mostra algo muito sério, um sistema global, algo que domina o mundo inteiro. E quando a gente olha para o mundo hoje, nós vemos países interligados, decisões globais, sistemas financeiros conectados,
informações centralizadas. Nunca na história foi tão possível existir um controle global como agora. Agora eu quero falar com muito amor com você. Cuidado para não focar só no chip, porque se você focar só nisso, você pode deixar passar o principal. O principal é fidelidade a Deus, firmeza na fé, discernimento espiritual, países interligados, decisões globais, sistemas financeiros conectados, informações centralizadas. Nunca na história foi tão possível existir um controle global como agora. Agora eu quero falar com muito amor com você. Cuidado para não focar só no chip, porque se você focar só nisso, você pode deixar passar o principal. O principal é fidelidade a Deus, firmeza na fé, discernimento espiritual, porque quando esse sistema se manifestar de forma completa, não vai ser algo escondido, vai exigir uma escolha. E aí vem a pergunta que muita gente faz: devemos fugir? Vender tudo? Correr? Jesus, em Mateus capítulo 24, nos ensina sobre vigilância. Mas ele não ensina desespero. Ele não manda viver em pânico. Ele ensina a estar preparado. E preparado como? Com fé, com conhecimento da palavra, com intimidade com Deus e sobre proteção. Sim, Deus protege. Mas veja os exemplos. Daniel foi protegido, mas foi parar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram protegidos, mas passaram pela fornalha. Ou seja, Deus não promete ausência de dificuldade, mas promete presença no meio dela. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez o mundo esteja caminhando para esse sistema. Talvez estejamos vendo os primeiros sinais. Mas mais importante do que tentar adivinhar datas é estar pronto. Porque no final, a marca da besta não começa na mão, não começa na testa. Começa quando alguém decide viver sem Deus. Então, eu te deixo uma pergunta, com muito carinho. Sem medo, mas com verdade. Se um dia você tiver que escolher entre continuar vivendo com conforto ou permanecer fiel a Deus, o que você vai escolher? Que o Senhor te fortaleça, que Ele te dê discernimento e que você permaneça firme até o fim. Meus irmãos e irmãs, se essa mensagem falou com você, não guarda isso só para você. Tem muita gente vivendo distraída, sem perceber o que está acontecendo ao redor, sem entender os sinais, sem conhecer a verdade. E às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que compartilhe. Então, se esse estudo abriu seus olhos de alguma forma, envia esse vídeo para alguém da sua família, compartilha com um amigo, leva essa mensagem para quem você sabe que precisa acordar. E eu quero te pedir também, se você quer continuar recebendo estudos assim, profundos, diretos e baseados na palavra, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E eu quero te ouvir também. Escreve aqui nos comentários. Você acredita que esse sistema já está começando? Vamos conversar, vamos crescer juntos, vamos nos fortalecer na fé e que, independente do que venha pela frente, a gente permaneça firme